você consiga melhorar a resistência mecânica, garantindo a mesma massa e criando um novo método para imprimir de uma maneira melhor. Então, para introduzir um pouco, né, vamos falar um pouco sobre a impressão 3D. O que é a impressão 3D? É a nova maneira de produzir. A impressão 3D, na verdade, existe há muitos anos no mercado, mas ela tem revolucionado as maneiras de produzir recentemente, visto que as máquinas, né, as impressoras, elas têm reduzido significativamente o preço e os materiais também têm melhorado as propriedades e a disponibilidade. Então, as vantagens da impressora 3D é que ela é extremamente flexível, você consegue produzir produtos sob demanda e também ela é extremamente otimizada e você consegue desenvolver produtos, né, da maneira com que você quiser, permitindo, inclusive, essa possibilidade de otimização que é a proposta do nosso trabalho. Então, um pouco da impressão 3D hoje. No mundo, nós temos que 25% das empresas são utilizadas em prototipagem industrial, que é o foco do nosso trabalho, né? Nós temos o intuito de introduzir a viabilidade da impressora 3D em uma prototipagem industrial mais ampla. Então, nós sabemos também que 6,7 milhões de unidades vendidas no mundo em 2020. Esse número também resulta em 17,5 bilhões de dólares arrecadados. E também temos que 72% das empresas utilizam materiais plásticos para impressão. Em contrapartida, os outros 28% são materiais metálicos, o que, no caso, não é o foco do nosso trabalho. Então, o método de impressão que nós vamos utilizar é a fabricação de filamento fundido. Atualmente existem diversos tipos, né, de impressão polimérica, mas o nosso intuito aqui é explicar um pouco sobre a fabricação de filamento fundido. Então, passando um panorama geral de como funciona, você tem um modelo virtual 3D, um arquivo 3D em que você vai exportar para um software fatiador. Esse software fatiador vai desenvolver um arquivo em que ele vai estar separado por layers, né, por camadas, e aí com isso você terá o seu processo de impressão. O processo de impressão, né, a impressora vai imprimir por camadas, camada por camada, e com isso você vai chegar até o seu objeto físico. Então, um pouco da estrutura da impressora, nós temos o carretel com o filamento será introduzido no cabeçote, o cabeçote irá extrusar o filamento a partir do bico extrusor, que nós temos um bico de latão de aproximadamente 0,4 milímetros, e a mesa de impressão ela serve para comportar o material. Vale ressaltar que a mesa de impressão também precisa estar quente, para que garanta as propriedades boas de impressão do material. Então, para o nosso modelo virtual 3D, nós utilizamos esse corpo de prova, que é um gancho. Nós escolhemos o gancho a partir de uma estratégia em que facilita com que... Bom, primeiro é uma geometria extremamente simples, né? Se você olhar, ela não é muito complexa. Ela também é fácil de imprimir, não tem dificuldades baseadas nas limitações da impressora, e também para fazer simulações a previsibilidade dos resultados é muito maior do que uma geometria super complexa. Então fica mais visual de você entender quais que são as propriedades e o que está acontecendo na peça. Bom, falando um pouquinho do software fatiador, a gente utilizou o Prusa Slicer. Esse software ele é o responsável por realizar o caminho que a impressora vai percorrer para fazer a impressão. Então, no caso, ele vai programar esse caminho e vai programar a peça fatiada. Pedro, por favor, se você puder colocar só a imagem. No caso, a gente vai imputar nesse software uma estrutura inteiriça e ele é responsável por desenhar o caminho que a impressora vai percorrer para imprimir e fatiar esse software definindo as camadas que vão ser realizadas a impressão. Além disso, nesse software nós devemos imputar, além da altura de camada, a quantidade de perímetros, a quantidade de camadas superiores e inferiores, o tipo de preenchimento e a porcentagem do mesmo, e se é necessário utilizar a estrutura de suporte. O que é a estrutura de suporte? Pedro, por favor, a imagem.
A estrutura de suporte é algo que o software projeta para poder literalmente dar suporte à peça impressa, fazendo com que a peça não tombe ou até mesmo viabilizando o caminho de impressão, que dependendo da angulação que você pedir para a impressora percorrer, ela não vai conseguir realizar a impressão. Portanto, é impresso um suporte com muito menos material do que a peça propriamente dita, até para poder facilitar na hora de destacar esse suporte, retirar ele da peça. E esse suporte ele vai ser visto também como uma perda na impressão 3D quando a gente leva em consideração os outros métodos de manufatura de polímeros, como por exemplo a injeção. Porém, a indústria vem cada vez mais se especializando em diminuir a quantidade de suporte necessário para realizar uma impressão de um componente. Outra configuração que nós temos que imputar no software são as configurações de material. Nessas configurações, elas englobam a temperatura de extrusão, a temperatura que a mesa de impressão vai estar, o multiplicador de extrusão e o nível de resfriamento que essa peça deve receber durante a impressão. Agora, falando um pouquinho do processo de impressão, nós temos um vídeo exemplificando o processo propriamente dito. Então, aqui nós temos a impressora, onde o cabeçote está sendo introduzido o filamento, ele funde esse filamento e deposita em camadas. Então, esse caminho ele vem para os slicer, para a impressora. Então, para o slicer, ele é responsável por fazer esse caminho, fazer as camadas e depositar esse caminho em formato de G-code para a impressora, para ela poder gerar esse caminho de impressão e ter a peça final produzida. Agora, avançando um pouquinho, nós temos a questão do objeto físico propriamente dito. Então, o que é um objeto impresso? A nossa impressão resultante, ela está representada nessa foto à direita. Esse é um corpo de prova que nós iremos testar no trabalho. Então, aqui fica um adendo na questão do acabamento da impressão 3D. Devido à impressão 3D trabalhar com sobreposição de camadas, quando a gente origina o CAD dessa peça, existem muitas superfícies curvilíneas. E essas superfícies, quando a gente tem a sobreposição de camadas, nem sempre elas podem ser representadas de maneira precisa. Porque você vai ter o acabamento das camadas, vai ter ali a borda das camadas, que elas vão acompanhar o máximo que der a região curvilínea, fazendo o formato de curva, porém às vezes pode perceber uma certa rugosidade na superfície, que seriam esse espaço entre as camadas, para realizar essa curva. E aí vale salientar que, quanto menor a camada que você utilizar, mais preciso e melhor será o acabamento dessa região. Agora falando um pouco de fatiamento, o Vitor vai explicar as propriedades que o fatiamento afetam na resistência da peça impressa. Bom, como o Paulo comentou, algumas das características que a gente tem que inserir no processo de fatiamento são a altura de camada, o perímetro, a orientação e preenchimento. A proposta aqui é estudar como que elas afetam a resistência da peça impressa e se ela já foi estudada ou não. Então, por exemplo, a altura de camada, por favor, Pedrinho. A altura de camada aqui, se a gente considerar o bico padrão de fábrica, que é o 0,4 milímetros, ela pode variar de 0,05 até 0,3. Estudos indicam que de 0,2 até 0,3 há pouca diferença. Acima disso e abaixo disso, a gente há perda da capacidade de fusão entre cada camada. Então, com uma camada de altura maior, a fusão entre as camadas proporciona mais resistência dentro desse espectro que eu comentei. Então, se você olhar a foto da direita, ele está mais ou menos exemplificando o que é a altura de camada e como que ela funde entre as outras, mostrando os gaps na foto em que tem o laranja, você consegue ver que entre cada diâmetro você tem uma região em vazio. Já existem estudos de melhoria nessa área, por isso que a gente sabe qual é o espectro de atuação, então não faz sentido a gente propor como estudo de TCC. Os perímetros são outro fator relevante no quesito resistência de uma peça. Então, ele determina a espessura da casca externa da peça, da concha, como chamam no software em inglês, que seria shells. Então, se você olhar na imagem à direita, você vai ver 2 shells, 5 shells, 10 shells e 15 shells. Elas estão aumentando a espessura dessa casca
E existem estudos que mostram que quanto maior a quantidade de conchas, mais resistência, principalmente resistência ao impacto. O problema é que, como já existem estudos, a gente já sabe qual que é a questão mais otimizada. Então, também não faz parte do nosso estudo aqui no TCC. O próximo fator é orientação. Esse talvez seja o fator mais importante para a otimização de uma peça. De todos os casos, o único que você tem que realmente acertar é esse. Aqui a gente tem que os fios impressos se portam como fibras, então a orientação delas afetam diretamente na capacidade da peça. Essa foto aí abaixo, com as propriedades do material, ela foi tirada do documento do filamento da BASF, de ABS, de ABS não, de nylon com fibra de carbono, e aí ele mostra que em X e Y, na orientação de X e Y, a gente tem uma tensão máxima de 61,4 e a gente tem para Z e X de 16,4, mas é o mesmo material, o que muda é apenas a orientação, porque em um, a fusão entre as camadas é o que determina a força, e no outro, realmente, é as propriedades do material. Então, a gente vai partir da mais otimizada, mas por já ser estudado e proporcionado por fabricantes, não é um quesito de estudo aqui no nosso TCC. E por fim, se a gente for ver o último tópico de preenchimento, ele representa essas estruturas, esses padrões internos na geometria. Então você pode ver que tem a grade em laranja na foto superior à direita, os triângulos. Elas são sempre uniformes. Então se você vê na imagem abaixo esse preenchimento sendo aumentado, a geometria ela se mantém de forma uniformemente por toda a peça. Os estudos que a gente encontrou em comunidades científicas e debates e congressos foi de que, com o aumento do preenchimento, há o aumento de resistência da peça até por volta de 80%, quando ela já começa a se comportar muito próximo do 100%. E aí os ganhos já não fazem mais sentido. O problema é que há um aumento de massa, e se tem mais material, é meio que óbvio que ela vai resistir mais. Então, Pedrinho? A proposta do nosso TCC e a oportunidade de estudo que a gente encontrou foi: e se fosse possível a gente manter a massa e mexer no preenchimento? E é aí que a gente adota o termo que vai ser mais abordado para frente de preenchimento inteligente. Bom, comentando um pouco então sobre os materiais utilizados, né, para impressão, nós temos diversos materiais poliméricos aí disponíveis no mercado, e também existem blendas ou polímeros com fibras. Entrando um pouco nos polímeros, que são os materiais convencionais, nós temos o ABS, o PLA, o policarbonato, o nylon, né, que esses quatro são os mais comuns, e o TPU, PIC, PET, Tritan e ASA. O PIC é um material exclusivo para uso em indústria, em que o processamento dele só consegue ser realizado por máquinas impressoras, né, realmente específicas, então é algo mais direcionado à indústria. No nosso caso, nós utilizamos o ABS, em que apresenta diversas vantagens. Uma delas é que é um material muito abundante no Brasil, então o seu custo acaba sendo bem reduzido por esse fato. O ABS também tem um equilíbrio muito grande entre as propriedades térmicas e mecânicas, o que garante, né, para um material plástico excelentes propriedades para serem testadas. Agora, um pouco sobre as blendas ou polímeros com fibras. Nós temos os materiais convencionais, como nylon, PLA, só que esses materiais eles são misturados com fibras, no caso a fibra de carbono, fibra de vidro. A fibra de carbono e fibra de vidro têm propriedades excelentes que ajudam e aumentam as propriedades mecânicas do nylon ou do PLA. Nós temos também o wood fill, que é o último exemplo. O wood fill é misturado com fibras de madeira. Nesse caso em específico, ele serve realmente só para um acabamento mais bonito. Então, né, nós vemos, né, que essas misturas elas servem para melhoras de propriedade mecânica, de propriedades térmicas, mas também existem até materiais para simplesmente deixar a impressão mais bonita, né? Então, é interessante a variedade de materiais que existem. Agora, falando sobre a simulação, que é a parte principal do nosso trabalho, que é onde nós desenvolvemos todo o estudo definindo a viabilidade do nosso projeto. Então, essa é uma nova maneira de ver o que produzir e como produzir. Então, para a simulação,
nós desenvolvemos um procedimento patrocinado pela Hexagon e MSC Software. Então, eles nos permitiram esse estudo. Então, partindo pelo fluxograma, nós começamos desenvolvendo uma geometria CAD. Essa geometria foi aquele gancho, como mostrado anteriormente. Então, esse CAD será configurado para a simulação estrutural. A simulação estrutural será realizada. Nós iremos ter uma topologia otimizada que será exportada para um arquivo .stl. E esse arquivo STL será direcionado para o Prusa Slicer, que é o fatiador da impressora 3D. Esse fatiador irá gerar um G-code comum e um G-code otimizado. O G-code é o arquivo que é introduzido na impressora e que vai permitir com que as peças sejam impressas. Então, será impressa uma peça comum, sem nenhum tipo de otimização, e a nossa peça desenvolvida por essas simulações. Então, agora, partindo para a simulação estrutural. Bom, tendo em vista que nós precisamos realizar uma otimização, uma simulação estrutural, nós utilizamos o software Apex e Mark. O que fazem cada software? O Apex ele é responsável por parametrizar a nossa peça. Então, nele é imputada a nossa geometria e ela é vista como um sólido. Ainda não é imputada nenhuma configuração de impressão 3D. Por quê? Nesse software, nós queremos simular parâmetros como a força que vai ser aplicada, que no caso foi 1.250 newtons, porque essa força já era suficiente para chegar à ruptura de todas as nossas simulações. Nesse software nós vamos poder parametrizar também o material que vai ser fabricada a peça, aonde vai ser fixada essa peça, se vai haver algum ponto de fixação ou não, se houver mais de um, a direção que essa força será aplicada, e junto dele nós temos também que imputar quais resultados nós queremos. Nós queremos ver as tensões de volmices, se nós queremos ver a deformação da peça, se nós queremos ver a região crítica da peça. Então, esse software ele serve para fazer toda essa parte de simulação computacional, mas ele não apresenta o resultado propriamente dito, ele só simula. Por isso nós migramos para o Mark. No Mark nós trazemos todos os resultados do Apex, e o Mark ele funciona como um solver para o Apex. Então ele traz na nossa tela os resultados calculados pelo Apex. Então ele traz a peça com as escalas de cores simbolizando as tensões que a peça sofreu. Ele traz a simulação da peça deformando, como ela se comporta. Então o Mark ele serve como um solver para o Apex. Um acaba complementando o outro. Na questão da otimização estrutural, nós queríamos realizar algo inovador, porque hoje existem 3 tipos de otimização: a otimização estrutural propriamente dita, a otimização de forma e a otimização topológica. Essa última que foi utilizada como base para nosso novo método de otimização. Mas o que é uma otimização topológica? Bom, otimização topológica nós temos como definição, por favor, Pedro, otimizar é ocasionar circunstâncias mais proveitosas para uma situação, ou retirar o que há de melhor em alguma situação, que no caso seria a nossa geometria. E a topologia, que do grego topos quer dizer lugar e logos quer dizer estudo. Então, uma estrutura matemática que vai permitir a gente definir de maneira formal a continuidade da nossa peça, a conectividade dela e a convergência da mesma. Então, a topologia seria um estudo do espaço físico que essa peça vai ocupar. Como resultado de uma otimização topológica da geometria que a gente criou, Pedro, por favor. Como resultado, nós temos a geometria inicial, que é um gancho, e como otimização topológica, nós temos a geometria que o software resultou. Mas como esse software chegou nessa geometria? Nós estabelecemos uma relação entre massa e resistência. E nós definimos que queríamos manter 25% da massa original da peça. E que o software, a partir dali, chegaria na estrutura ótima para maximizar
as propriedades mecânicas da nossa estrutura. Então, nós saímos de um gancho convencional e chegamos na estrutura que tá sendo simbolizada agora na tela. O software convergiu para essa estrutura como uma estrutura que aguentaria melhor as propriedades mecânicas quando solicitadas. Porém, nós não vamos utilizar a otimização topológica propriamente dito. Como eu disse antes, nós queremos fazer algo inovador. Portanto, nós criamos um novo método de otimização que denominamos como preenchimento inteligente. O que é o conceito do preenchimento inteligente? O preenchimento inteligente consiste em, sem modificar a geometria final da peça e nem a sua massa, nós podemos otimizar as propriedades mecânicas utilizando a otimização topológica na estrutura interna da impressão 3D. Portanto, nós vamos continuar com o gancho, com a mesma geometria que foi testada lá na otimização estrutural. Vamos continuar com a mesma massa, porém o interior dessa peça será modificado para a gente poder maximizar as propriedades mecânicas da mesma. Como resultado, nós temos uma peça que segue um preenchimento convencional. Então, ela tem um preenchimento hexagonal na peça inteira, uniformemente distribuído. E nós temos a peça com o preenchimento inteligente, que no caso, nós utilizamos da otimização topológica para ver onde havia necessidade de ter esse material. Onde não havia, nós retiramos o material e colocamos nas seções mais críticas, mais solicitadas da peça. Legal, gente. Então, para a gente conseguir imprimir essa peça com um preenchimento diferente, foi necessário o uso do software Slicer da Prusa. O Simplify, o Cura e variantes mais conhecidos não têm essa função. Então, eu vou mostrar o procedimento de uma peça comum e depois o procedimento de como a gente fez a otimizada. Para comum, pode dar play. Eu insiro a nossa peça padrão. Essa peça ela vai ser primeiro configurada as condições de impressão, então altura de camada de 0,2, perímetros são 3, quantidade de camadas superiores e inferiores são 5, o padrão do preenchimento é grade, e para esse caso a gente está usando um preenchimento de 50%. Aqui eu vou zerar a função chamada saia, que é basicamente uma função para limpar o bico extrusor antes de começar a impressão. E eu vou configurar agora, saindo daí, o material que a gente vai usar, que detém as propriedades de temperatura de extrusão, temperatura da mesa e tudo mais. Então eu estou escolhendo o ABS da Prusa. Eu fiz de propósito aqui, eu vou até mudar ali, para ficar mais fácil de ver, que eu coloquei a orientação, lembra que eu falei que era o quesito mais importante que os fabricantes mandavam? Então eu fiz questão de colocar ela aqui com a orientação 100% errada, então ela está ortogonal à força, dando aquele cenário de menor capacidade, e agora eu vou colocar a orientação correta. Por quê? Porque todos os dados que a gente adotou aqui são partindo da otimização que atualmente as pessoas já usam e que foi descrita lá atrás. Então a gente vai sair do melhor para tentar melhorar. Então aí você pode ver que o preenchimento está uniforme, são 3 camadas de concha e tudo que a gente tinha comentado na parte de afetar ou não a resistência da peça. E aí agora no próximo vídeo é o procedimento em que eu adiciono um modificador, eu adiciono a geometria que a gente exportou da otimização topológica através do Apex do Design Generative, e eu atribuo a ele um preenchimento individual. Então ele vai ter um preenchimento diferente da peça anterior, sendo esse preenchimento de 60%, e a da peça anterior, como eu aumentei nessa região, eu preciso tirar, ficou 36%. Aqui eu vou brincar de novo com a questão da orientação, porque não basta nada a gente otimizar a peça e não corrigir a orientação das fibras. Então eu vou fatiar para mostrar para vocês um erro comum que vai automático do software. Ele geralmente cadastra em 0 graus, então você precisa ir lá mudar para 90 para garantir que a sua orientação e aplicação está no sentido correto. E aí agora sim a gente tem todas as otimizações já comentadas, mais o preenchimento distribuído de forma mais inteligente, visando obviamente maior resistência mecânica e rigidez. E aí agora a gente vai passar, pode voltar mais. A gente vai passar para a cereja do bolo de toda essa nossa simulação, que é o que permitiu que a simulação fosse realmente acontecer. Atualmente, se eu não me engano, é o único software do mercado que tem essa capacidade, que são softwares dentro do Digimat. Pode clicar aí.
O Digimat ele é oferecido pela MSC Software e a Hexagon, então foi graças a eles que a gente conseguiu desenvolver o TCC, e ele segue o fluxograma a seguir. Por favor, Pedrinho. Então, dentro do Digimat, que é a nossa cereja do bolo, a gente tem a criação de um material. Como vocês viram na amostra do fabricante que eu te mostrei, eles tinham 3 orientações. Então, a gente teve que criar essas 3 curvas para poder atribuir de forma inteligente. Então, vocês podem ver na imagem com as 3 curvas vermelha, azul e verde, que elas diferem de comprimento e altura, ou seja, elas resistem mais e por menos deformação. E criando esse material, a gente exporta esse arquivo e aí a gente entra para o RP, que é o software que integra todos os dados de impressão e material com a análise que a gente tinha feito lá atrás. Aqui a gente atribui o G-code e através do G-code o software calcula qual é a porosidade, que é o nome que ele dá para o preenchimento, qual é a orientação das fibras em determinadas regiões da peça. Então, se vocês verem na foto ali abaixo, toda colorida, de verde claro, azul e vermelho, cada região ali está orientada para um sentido diferente, de acordo com as limitações de fabricação. E o que mais importa para a gente é essa que está em verde meio turquesa. Então, ali ele identifica a orientação e atribui cada uma das curvas que a gente encontrou lá em cima. E aí ele põe o material que a gente criou. Beleza. Aí essa estrutura interna é como ele identifica toda a porosidade. Legal. Vamos para o resultado das simulações, que... Vamos lá. Aqui no fluxograma acho que vai ficar mais fácil de entender. Vocês vão ver aqui no RP que, seguindo os fluxogramas já apresentados antes, a gente vai ter o solver do Mark não linear para uma peça sólida. Então, a peça antes de qualquer atribuição de processo ou material. E aí ela vai ir direto para RP. O material entra no RP e o G-code para identificação daqueles cenários que eu contei antes também entram aqui, integrando tudo e transformando em novos valores de simulação. São esses valores que se aproximam à nossa peça final, uma vez que foram atribuídos todas as condições do processo. E aí os resultados que a gente obteve, pode ir, a primeira visualização dela é o void, que seria uma porosidade, é assim que ele lê a porosidade. Então, por uma força de 1.250 newtons, essa foi a porosidade. Essa daí é a nossa tensão de von Mises. Ela é importante porque ela mostra quais são a distribuição das tensões na nossa peça. E quando você vê o resultado, você vê que ela se assemelha muito com a nossa otimização topológica. Isso dá um indício para a gente de que nossa topologia foi correta. E esse estudo agora, que mudou, em vez do canto da inteiro vermelho, ele está laranja com só uma quina vermelha, essa quina vermelha indica para a gente um indicador de falha. É aqui que a gente vai descobrir, durante os nossos testes físicos, se a gente, dentro da simulação, representou bem a realidade. Então, nossa peça no teste físico tem que falhar exatamente no ponto em que ele está indicando, nessa aresta onde ocorre flexão e tração. Daí agora o Pedro, acredito que vai apresentar para vocês um pouco dos ensaios e dos testes mecânicos. Bom, pessoal, então assim, vocês já conseguiram ver um pouco da importância da simulação e qual é o nosso propósito nesse trabalho. Só que, para validar o nosso processo, nós precisamos ver se as peças físicas realmente seguem esse mesmo comportamento. Então, para isso, nós realizamos testes de bancadas nos laboratórios da Mauá. Os testes realizados foram de tração e extensometria. Então, para os testes de tração, nós temos que nós realizamos esse teste até a ruptura, né? Então, mostrar aqui um pouco do vídeo de como funciona para vocês. Esse dispositivo aqui em cima, ele vai puxar, tracionar a peça até a ruptura. Então, como vocês podem ver, a partir desse momento em que a peça rompe, esse dispositivo ele irá coletar informações gráficas. Então, esse teste gera um gráfico mostrando para nós qual é a força necessária para quebrar a peça. Então, para o teste de extensometria, nós temos um dispositivo chamado Strain Gauge, que irá medir as deformações do material. Então, para isso, nós precisamos de uma massa de 12 kg aproximadamente, para conseguir medir as deformações. Vale ressaltar que o material ele não pode deformar definitivamente, ou seja, ele não pode entrar em regime plástico. Ele precisa... Perdão? O nosso objetivo é somente medir as deformações em regime elástico.
aí para os resultados, nós temos as análises das amostras. Nós analisamos as amostras não otimizadas e otimizadas. Isso, claro, para validar se o nosso processo foi ou não benéfico no processo. Então, com isso, nós temos a nossa primeira amostra. Desculpa, acho que alguém ligou o microfone. Obrigado. Bom, nós temos a primeira amostra não otimizada, que foi realizada com 30% de preenchimento total. Então, com isso, nós obtivemos uma média de resultado de 602 newtons, levando até a falha. Esses daqui são os gráficos que foram extraídos do teste de tração. Partindo disso, nós temos o mesmo material ABS, só que com 50% de preenchimento. Com isso, nós conseguimos aumentar de 602 para 871 newtons, mas vale ressaltar também que, com o aumento do preenchimento, aumenta a massa. Então, nós utilizamos as nossas amostras otimizadas para fazer um comparativo entre massa e preenchimento. A primeira amostra otimizada tem a mesma massa idêntica da primeira amostra não otimizada. Porém, ela obteve uma média de resultado de falha de 692 newtons, ou seja, quase 400 newtons a mais, possuindo exatamente a mesma massa. Ou seja, somente introduzindo o nosso preenchimento inteligente, nós conseguimos aumentar até aproximadamente 400 newtons. Agora, seguindo o comparativo com a otimizada de 31,58 gramas, nós conseguimos atingir resultados de 1064,1 newtons. Ou seja, um aumento também expressivo comparado ao outro teste de 31,58 não otimizado com 871,66 newtons de valor resultante. Com isso, essa última amostra foi com preenchimento de 61% otimizado e 36% não otimizado. Agora, para as conclusões. Então, gente, para concluir aqui, primeiro eu gostaria que vocês olhassem a imagem no canto superior direito, onde a gente tem a foto do simulador indicando a região de falha, de fratura, e a peça após os ensaios. Isso confirma para a gente um pouco que nossa simulação ela está atendendo, as nossas condições de contorno atendem à realidade, então nossa simulação é válida, mas para validar realmente a gente precisa olhar os valores. Então a nossa força de falha na simulação para a peça otimizada de 61%, com 24,43 gramas, foi de 950 newtons, e a nossa força de falha no teste foi 962, apresentando um erro de aproximadamente 2%. Então, isso indica que a nossa simulação e as características de material adotado estão bem corretas. Então, a partir daí, sabendo que nossa simulação é válida, a gente pode fazer as comparações. Se a gente olhar agora a tabela ali embaixo, o ABS normal e o otimizado com a massa de 31 gramas, a gente vai ver que a gente teve um ganho de 24,36% na resistência entre elas. Mas quando a gente olha o ABS normal e o otimizado com 24 gramas, a gente tem um ganho ainda maior, de 59,8%. Isso se deve porque o material normal de 30% de preenchimento tem 30% de preenchimento nas regiões críticas também, enquanto o ABS otimizado tem 61% na região de interesse. Isso dá um delta de 30% de diferença de material a mais na região que realmente importa. Enquanto no ABS otimizado normal de 32 gramas, ele apresenta 50% no corpo total e na otimizada apenas 60% na região de interesse, ou seja, um delta de apenas 10% de diferença entre materiais. O que isso indica que esse é o motivo pelo qual o crescimento não foi tão grande na porcentagem aqui, apesar dela continuar sendo bastante relevante. Mas o mais interessante disso tudo foi que durante as análises, o nosso grupo percebeu que a peça otimizada de 24 gramas possuía mais resistência do que a peça normal, sem otimização de 50%. O que mostrou para a gente que a gente conseguiu fazer uma redução de massa de 22,89% na massa e ainda ganhar 10% na força de ruptura que a gente conseguiu nos testes. Ou seja, a gente não só teve ganho entre análises com a mesma massa, como a gente teve ganho de massa com força. E isso mostra para a gente que o trabalho é realmente válido e rentável na questão técnica mesmo. Mas e na questão financeira? Quanto será que custa toda essa otimização? Vale a pena? Bom, avaliando a precificação do processo,
nós seguimos uma planilha desenvolvida pelo grupo para a página RP 3D Printing, que é de autoria de um dos integrantes do grupo, no caso o Vitor. Convido a todos até a visitarem a página, é super interessante ver os trabalhos que ele vem desenvolvendo na página. E, junto da precificação do processo com a porcentagem de lucro obtida em cima desse custo, que foi de 150%, um valor praticado abaixo do mercado, porque o mercado normalmente pratica por volta dos 200% de lucro, nós obtivemos os seguintes preços finais para venda. O ABS 30%, o valor de venda dele ficou em 13,08. Agora, o ABS otimizado, o ABS 30% com a otimização, sendo 60% na região otimizada e 8% no entorno, o valor de venda ficou de R$ 15,28. A peça impressa com o preenchimento de 50% em ABS, o valor de venda ficou na casa dos R$ 17,49, enquanto a sua versão otimizada ficou na casa dos R$ 18,46. Mas o que esses preços querem dizer? Para qual peça eu devo comprar, o que eu devo fazer? Por isso nós fizemos uma outra análise utilizando a análise anterior que o Vitor fez, onde ele diz que nós conseguimos aumentar a resistência mecânica em cerca de 10%, reduzindo essa massa. Mas e no bolso, o que isso reflete? Nós obtivemos uma redução também de 12,64% no custo dessa peça. Portanto, nós conseguimos pegar uma peça, reduzir a sua massa, aumentar a sua resistência mecânica e ainda reduzir o seu custo. Por mais que o custo por peça seja de por volta de R$ 3, R$ 4, quando se leva isso em consideração a uma produção em larga escala, uma empresa de grande porte, essa redução já fica muito mais expressiva. Portanto, a gente consegue mostrar que, além de funcional, o preenchimento inteligente é algo bom, benéfico para as empresas com relação aos custos. Acredito que seja isso, gente. Nós viemos aqui introduzir um pouco mais da metodologia que a gente criou, que hoje não é aplicada no mercado. E a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Se vocês gostaram do nosso trabalho, a gente pede, por favor, que votem na página principal do nosso TCC. Isso vai ajudar muito na divulgação do nosso projeto. Os integrantes são eu, Paulo de Souza, o Pedro Henrique Lara e o Vitor Ross. Nós tivemos como orientador o professor doutor Marcelo Otávio dos Santos. E é isso, gente. Deixo aqui um espaço aberto para poder sanar dúvidas, vocês exporem críticas, comentários do nosso trabalho. A gente está aqui para atender vocês. Muito obrigado pela presença de todos.